Ontem eu terminei de ler o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. E ele coloca 10 viradas de chaves na vida dele, que ele tinha sempre várias possibilidades de escolha e ele tomou decisões assertivas que fizeram com que ele se tornasse um empresário bem-sucedido e tão renomado e conhecido no Brasil e no mundo até hoje. Isso me fez pensar quais foram os meus pontos de inflexão. E eu elenquei, se não me engano, 15 a 16 decisões que, se eu não tivesse tomado, ou se eu tivesse tomado outras que não tivesse sido coerente com o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento da época, coisa de 20, 25, 30 anos atrás. Desde criança, eu não estaria aqui hoje. Não teria construído a história da forma que foi, as experiências que eu vivi, o repertório de possibilidades que acabaram surgindo como oportunidades por conta dessas decisões. E eu vou compartilhar aqui com vocês 5 sacadas, 5 mudanças que você pode fazer na tua vida, que vão te ajudar na hora de você encontrar alguma situação que te leve a uma tomada de decisão, você esteja mais certo do que você está fazendo. A primeira delas, isso vai te tornar um homem muito mais seguro, é que ninguém vai fazer por você. O que isso quer dizer? Que não dá para terceirizar problemas para ninguém. Quando você assume que os problemas, que as dificuldades, que as coisas boas acontecem e que você é o grande responsável por essas decisões e por saber que você está de fato sozinho como homem. Ah, Rafael, mas eu tenho amigos, tenho família e tudo mais. Se der certo, parabéns. Se der errado, a culpa é sua. E nós precisamos assumir isso, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente não quer ter responsabilidades. Os homens estão cada vez mais se esquivando dos seus compromissos, do seu posicionamento, da sua condição enquanto família, da responsabilidade que você tem com a tua família. E não, nós precisamos resgatar isso. Ninguém vai fazer por você. Assuma. Bata no peito, eu costumo dizer, né? A bola vier, mata a bola no peito e sai jogando e decide a partida, porque é com você. Segundo, disciplina vale mais do que motivação. A maioria das coisas que nós vamos fazer, temos que fazer sem querer. Eu não gosto de treinar, mas precisa treinar. Eu não gosto de estudar, preciso estudar. Eu não gosto de trabalhar, precisa trabalhar. A não ser que você venha de uma família que te dê tudo e que você tenha todos os cenários possíveis de facilidade na tua vida, que não é a realidade da maioria. A maioria precisa fazer, mesmo sem ter motivação. Muitas vezes, em projetos, mesmo que pequenos na tua vida, vai exigir de você uma disciplina. Eu, considerando as pessoas normais, as pessoas que realmente batalharam para conquistar alguma coisa na vida, nenhuma delas vai ter o relato que não precisou ser disciplinada. E a disciplina tem a ver com constância também. Não adianta eu falar e não agir. Eu aqui cantar que as coisas vão mudar na minha vida se nada, não tem nenhum processo, nenhum planejamento para que isso aconteça. Algumas coisas a gente vai desejar, querer buscar e vai levar muito tempo para a gente conseguir. Mas se não tivermos disciplina, jamais iremos conseguir. Porque senão vai ficar no campo das hipóteses, da suposição. Quem sabe um dia, não. Disciplina. Organize a tua agenda. Independente de como ela seja. Uma exigência de trabalho, uma rotina cansativa, mas o mínimo que você faça vai fazer a diferença lá na frente. 10 minutos de leitura, 10 minutos de treino,
se alimentar melhor, renunciar a alguns alimentos que são nocivos para o teu corpo, enfim, pequenas decisões a médio e longo prazo serão grandes, farão com que você tenha grandes mudanças. Terceiro, o posicionamento tem seu preço. E a gente não quer mais se posicionar porque o preço é muito alto. Muitas críticas, e ainda mais agora com as redes sociais, de ter os cancelamentos, de as pessoas julgarem o teu posicionamento, sempre tem ali alguém para um crítico de plantão. Então, por isso, a gente não quer se posicionar. A gente evita falar, mesmo que seja o óbvio, mas a gente evita com medo da retaliação, com medo das críticas, do que as pessoas vão dizer. Se posicione. Todo posicionamento, ele vai ter as suas consequências, mas antes nos posicionarmos do que ficar em silêncio. A angústia é muito maior. O peso de você não conseguir expressar o que você sente ou o que você pensa é muito maior. Lógico, sempre com educação, com respeito, mas tendo um posicionamento, essa postura ela é importante. Quarto, a vida espiritual não é um detalhe. Tem pessoas que dizem assim, não, quando eu tiver mais velho, eu vou buscar a Deus. Eu vou procurar me aproximar de uma igreja. E quando eu tinha ali meus 28 para 29 anos, eu comecei realmente a conhecer sobre a Bíblia, sobre o significado de igreja, sobre o significado de religião, tão falado hoje em dia, de forma às vezes pejorativa, mas o termo religião ele tem uma perspectiva de religação entre Deus e nós, através de Jesus Cristo. Então, ele nos reconecta de alguma maneira com o Criador. Estar intimamente relacionado com Deus te faz ser um homem muito mais seguro, muito mais autoconfiante, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Você se coloca numa posição que até então você não tinha se conhecido ainda. E essa intimidade só acontece a partir do momento que eu tenho algumas atitudes de busca por Deus. Eu vou ao teu encontro. Então, não negligencie a vida espiritual. Não é um detalhe, não é algo que você pode deixar para depois. Pelo contrário, é hoje. Você já pode buscar orando, lendo a Bíblia, procurando uma igreja para você frequentar, para você estar em comunhão, para você servir. Isso é um dos pontos que eu considero mais relevantes. E por último, parar de se drogar. Há 3 anos eu parei literalmente de beber. De vez em quando tomava uma cerveja, um vinho, ainda que socialmente aquilo me fazia mal. Passava uma mensagem, não para os outros, mas para mim mesmo, que eu não conseguia ficar sem. Aquele pouco que eu tomava, aquelas situações entre os amigos. E eu lembro muito bem que eu decidi parar, literalmente, com a bebida. Depois de um dia que eu fui correr, eu tive muita dificuldade naquele dia, porque me sentia cansado demasiadamente. E eu nessa corrida, teve uma hora que eu parei e disse assim, acho que não faz mais sentido. Tem momentos ou tem flashes, insights que você tem na vida que você precisa entender. O que aquilo está querendo te dizer? Por que você está se deixando levar por esses pensamentos? Até mesmo no teu relacionamento com Deus, isso acaba ficando muito mais claro. E eu entendi há 3 anos que era para parar definitivamente. E de lá para cá nunca mais eu bebi. Só que quando eu falo drogas, eu não estou falando só da bebida. Outras drogas que você, porventura, possa vir consumir, sejam elas lícitas ou ilícitas, busque ajuda, se for o caso. Ou então faça como eu. Enfrente os desejos, os impulsos e decida parar.
E é uma decisão diária. É uma forma que você se autoavalia e diz assim, não cabe mais. Passou o tempo de eu ficar refém à bebida, à droga, ao cigarro. E nós não queremos ser reféns de nada. E para sermos verdadeiramente homens que transmitem um olhar diferente, uma segurança diferente e autoconfiança, nós precisamos saber identificar isso. Para que a gente possa mudar. Para que transforme tudo aquilo que está ao nosso redor. Por mais que as pessoas duvidem, mas quando você começa, quando você está determinado a não deixar com que algumas coisas consumam a sua saúde mental, o seu condicionamento físico, o seu tempo de qualidade com Deus e com sua família, o jogo vira. Então fica aí essas 5 mudanças e também propostas de reflexão para que você faça, e eu espero ter ajudado, porque para mim foram transformações que mudaram completamente o rumo da minha vida. Se cuidem e até o próximo vídeo.